Olá pessoal, tudo bem? Espero que bem. Professor Pedro aqui e vamos conversar nessa aula de hoje sobre o tema como provar a relação de emprego. Ou seja, se você está aqui agora hoje e não tem a sua carteira de trabalho assinada, né? Como que eu provo que eu tenho direito à assinatura da minha carteira de trabalho? Correto? Então, o que tem que se fazer? Eu posso provar através de WhatsApp, eu posso provar através de testemunhas. Como que eu provo isso? Né? O empregador se recusa a assinar minha carteira de trabalho. O que eu posso fazer nessa situação? Tá bom? Se esse tema te interessa, me acompanhe nessa videoaula de hoje. Beleza? Vamos lá, meus jovens, vamos lá, vamos olhar aqui, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. O tema da aula de hoje é bem específico e bem prático também. Eu gosto muito quando é assim. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a questão de como provar que o trabalhador sem carteira assinada, né? Como provar que trabalhou sem carteira assinada. Então, ou seja, eu trabalho numa empresa, o empregador se recusa a assinar minha CTPS. Ele não assina, não quer assinar. E eu penso em entrar com uma ação trabalhista. E eu quero provar tudo isso, certo? Quero provar que eu trabalhava na empresa X, e ele não assinava minha carteira de trabalho. Como que eu consigo provar isso? Vamos lá então, ó. Vamos por parte. Primeiramente, para isso, nós estamos conversando aqui agora, você vai entrar com uma reclamatória trabalhista, com uma ação trabalhista. Você deve procurar um advogado, se for o caso, né, e entrar com uma ação trabalhista. Já adianto que não é algo muito simples, né? Por mais que você fale assim, professor, é simples, eu trabalhava de segunda a sexta, todos os dias, balalá. Eu não sou empregado? Olha, como regra geral, sim, você é empregado. Mas você deve provar que você é empregado. Uma coisa é você ser, outra coisa é você provar tal situação, né? Eu sou advogado e é comum, corriqueiro até mesmo, chegar alguns clientes me procurarem e falar assim, ó, o empregador não assinou minha carteira de trabalho, quero entrar com uma ação. Ok. Tem provas? Eu falo. Ele fala, não tem WhatsApp, não tem testemunha, não tem quase nada. Fica muito inviável essa ação. Porque realmente ele tem direito, mas não tem como provar. Certo? Beleza? Então, é algo complexo, que requer uma cautela maior, né? Nesse sentido. Pois bem, vamos aqui, ó. Quais são os tipos de provas que existem? Veja, no direito de trabalho nós temos vários tipos de provas. Vou trazer aqui para vocês as mais comuns que existem. Primeira prova a mais comum de todas, e talvez a mais importante, a prova testemunhal. É uma prova? Sim. Então, por exemplo, eu posso levar um colega de trabalho na minha empresa para testemunhar ao meu favor. Posso? Posso. Quando for ter audiência, eu faço isso. Ou também pode ter outro tipo de provas, as provas documentais. Por exemplo, e-mail, eu já vou explicar isso melhor, tá? E-mail, mensagem de texto, né? Nosso querido e amado WhatsApp, né? Recibos de pagamento, registro de pontos, ordem de serviços, enfim, tudo isso são provas documentais. Também pode ter fotos, vídeos, né? Também é outro tipo de provas. Veja, tudo isso são tipos de provas que existem, que eu posso utilizar. Né? Depósitos bancários, uniformes, equipamentos da empresa. Opa, trabalhei em empresa, usava uniforme. Está aqui o uniforme da empresa, estou comigo, excelência. Né? Olha, está aqui, eu trabalhei na empresa. Está aqui foto, vídeo da empresa, com o uniforme da empresa. Está aqui, ó, né, certinho. Certo? Então, esses aqui são os tipos mais comuns de provas. Beleza? Show. Tá. Seguinte. Beleza, professor, mas a dúvida é o seguinte. O empregador não quer assinar a minha carteira de trabalho. Mas você é empregado? Primeira coisa, você tem que se perguntar isso. Você é um empregado? Tá? Para ser empregado, até conversamos já um pouco no outro vídeo. Para ser empregado, deve existir a presença de 5 elementos, 5 requisitos cumulativamente. Esse sujeito tem que ser pessoa física, tem que ter pessoalidade, tem que ter subordinação, tem que ter não eventualidade e uma onerosidade. Se você preencher esses 5 elementos, você é sim um empregado. Repito, aqui ó, pessoa física, pessoalidade, subordinação, onerosidade e não eventualidade. Né? São esses 5 que existem.
Então, deixa eu olhar para essa câmera aqui para ficar mais fácil, ó. Veja, meus caros, se você, veja bem, presta atenção aqui um pouquinho, ó. Se você trabalha em uma empresa, segunda a sexta, recebe ordens do empregador, você que faz o serviço, não é um terceiro, é você que trabalha na empresa, né? Você é pessoa física e recebe um salário por dia, por semana, por mês, você é um empregado. E dessa forma, o empregador tem que registrar a sua CTPS, certo? Então, se é esse caso, você é empregado, ok? Simples isso? Simples. Mas volto a falar, uma coisa é você ser empregado, outra coisa é provar isso, tá bom? Volta para cá então, ó. Então veja, estamos aqui neste momento da aula. Eu trabalho de forma habitual, onerosa, pessoal, tudo aqui, ó. Preenchi, professor, bateu. Preenchi todos, ok. Agora, cabe a você provar isso, né? Então o empregador se recusa a assinar minha CTPS, vou entrar com uma ação trabalhista, certo? E eu quero provar essa situação, beleza. Eu já quero fazer provas agora, né? Porque depois eu saio, não tem como mais fazer provas, já quero fazer provas agora, beleza. Outra coisa importante, vamos por parte. Como que eu provo que eu sou pessoa física? Ah, isso é fácil, né? Chega lá e fala, ó, tá aqui, ó, tô meu CPF. Não, né? Não é isso que eu quero dizer. Quero dizer o seguinte, como que eu provo que eu trabalhava na empresa? Que você é pessoa física, ok. Mas como que eu faço o nexo causal entre você e a empresa? Simples, né? Aqui, através de foto, uniformes, recibos, WhatsApp ou até mesmo testemunhas. Então aqui, a pessoalidade, para comprovar isso, é muito simples, é mais fácil de todas. Só comprovar que você realmente trabalha na empresa. Posso chamar uma testemunha, por exemplo, chegar para sua testemunha. Ele trabalhava na empresa? Sim, trabalhava todos os dias. Vi lá, trabalhava como balconista e eu vi trabalhando. Opa, comprovou que trabalhava na empresa. Simples aqui, né? Ah, um uniforme, né, uma mensagem de texto, tudo isso comprova a pessoalidade, a pessoa física, perdão, a pessoa física. Esse aqui é bem simples. Próximo aqui, ó, a não eventualidade. Como que eu provo isso em uma audiência? Ou como que eu provo isso que eu sou um trabalhador não eventual? Neste caso aqui, ó, tenho que provar que eu não era eventual. Eu tenho que provar que eu trabalhava todos os dias na empresa. Trabalhava constantemente. Professor, não é todos os dias, mas era 3 vezes por semana. Ok. Isso é não eventual? Sim, isso é não eventual. Né? Não é trabalhar todos os dias. Veja, não é habitual, é não eventual. Não pode ser assim, esporádico, né? Uma vez na quinta, outra vez na sexta, eu ficava um mês sem trabalhar. Isso é eventual. O não eventual é todos os dias, 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, né? Ou até uma vez por semana, desde que comprove que é toda segunda-feira, por exemplo. Toda segunda-feira eu ia lá, segunda, na semana que vem, toda segunda-feira eu ia lá, tá? Como que eu provo isso? Cartão ponto. Olha que boa prova, né? Comprovar através de cartão ponto. Tá aqui o cartão ponto. Eu chegava, batia o ponto às 8 e saía às 18. Tá aqui, ó, bonitinho o cartão ponto, né? Ou até mesmo comprovante de pagamento. Comprovar que, pensar assim, eu trabalho por diárias. E todo mês, todo dia eu recebia R$80 na minha conta. Segunda 80, terça 80, olha, tá comprovando, né? Quarta 80, quinta 80, sexta 80, ou seja, comprovou que eu constantemente trabalhava, certo? Ou, a mais comum de todas é a testemunha. A testemunha, eu acho que é a mais importante de todas, tá? Né? Eu entendo que a testemunha, às vezes é difícil você achar uma boa testemunha para o processo, né? Mas é bom sempre levar uma testemunha para comprovar. Um colega, alguém que já saiu da empresa, mas alguém que via você trabalhando. Isso é importante. Alguém que via você trabalhando na empresa. Olha, eu trabalhava, né, na empresa vizinha. Eu via todos os dias o João entrando às 18 e saindo entrando às 8 e saindo às 18. Opa, comprovei. Né? Ó, eu via lá, né? Eu via ele entrando na empresa. Ó, eu sou, por exemplo, porteiro da empresa. E eu via o João entrando às 8, saindo meio-dia para almoçar, voltando a 1 e ficando até às 18. Opa, comprovei através de testemunha. É até mais fácil a testemunha, né? Porque às vezes não tem cartão ponto, às vezes o comprovante de pagamento é feito em dinheiro, né? Mas aqui a testemunha é importantíssima nesse sentido. Certo? Tudo bem? Então, por enquanto, comprovei pessoa física, comprovei agora a não eventualidade.
Terceiro requisito. Antes disso, né? Pergunta muito comum. Eu posso gravar a conversa, né? Eu posso gravar a conversa do empregador? Sim, tá? O empregado pode sim gravar a conversa do empregador. Então vamos para regra geral. Eu posso gravar a conversa do empregador? Posso. Então eu posso chegar e falar assim, empregador, tudo bem? Tudo. Viu? Empregador, gravando, né? Com algum aplicativo no celular, no bolso, por exemplo, celular ou outro aparelho. Viu? Quanto tempo trabalha aqui já? O empregador fala. Gravando ali, né? Trabalho desde 2010. Eu chego que hora para trabalhar? Chego às 8, sai às 18. Opa, tudo isso é prova. Estou provando. Depois eu pego essa conversa, mando para o advogado e comprovo isso. É quase uma confissão, né? Mas é importante salientar que a gravação só é possível se eu gravar a conversa do empregador. Eu não posso gravar a conversa de terceiros. Como assim? Explico. O meu empregador está conversando com a Maria sobre a minha pessoa e eu vou lá e gravo essa conversa. Posso? Não, não posso. Ou a Maria grava a conversa sobre mim. Posso? Não. Eu, Pedro Henrique, tenho que gravar que sou empregado da pessoa. Eu não posso pegar de terceiro, não posso. Tem que eu mesmo gravar. E aí é mais fácil, né? Se você trabalha em empresa atualmente, o empregador se recusa a assinar a sua TPS, faça isso, né? É uma possibilidade. Vá conversar, deixe sempre gravando a conversa. Fica mais fácil para aprovar nesse sentido e depois junta a conversa no processo. Aí é bem mais fácil, né? Tá lá, o próprio empregador fala, é assim, trabalho desde 2020, chega às 8, sai às 18, né? Eu pergunto assim, empregador, aumenta meu salário, eu ganho 3 mil reais, aumenta meu salário para 4 mil. Ele fala, não, 3 mil já tá bom. Opa, comprovei isso. Ou se não, eu comprovo assim, empregador, eu quero faltar amanhã, não posso faltar amanhã? Não, tem que trabalhar amanhã. Opa, já provei que estou trabalhando habitualmente. Veja bem, isso são tudo provas nesse sentido. Outra dúvida que existe sobre esse tema aqui ainda, né? Já passo para os demais requisitos. Professor, eu tenho que pedir para o empregador para gravar? Lógico que não, né? Eu posso gravar escondidinho, não preciso pedir para o empregador para gravar, né? Você tem direito a gravar aquela situação desde que seja do empregador, nunca de terceiros. Tudo bem? Beleza? Show de bola? Então, voltando para cá então, já vimos 2 requisitos, né? Vimos já aqui, pessoa física, não eventualidade, e agora vamos falar um pouquinho sobre a onerosidade. Aqui também é bem simples para provar. Aqui basta comprovante de pagamento ou status bancários, né? Então eu vou lá e junto o comprovante de pagamento. Está aqui, né? Todo mês, dia 5 do mês 10, do mês 11, do mês 3, do mês 11, do mês 12, do mês 1, do mês 2, recebia o salário do mês. Ou recebia por diária também. Isso é um exemplo de pagamento, né? Isso também é um exemplo de... perdão, me perdi aqui agora, né? Então aqui é um caso de onerosidade. Todo mês recebia o valor, né? Ou um comprovante de pagamento, né? O empregador me pagava, eu assinava o canhotinho lá do meu olerite. Também. Professor, o empregador pagava em dinheiro. Aí tem que ser por testemunhas, né? Se não tem outra prova, tem que ser testemunha. Eu acho que é difícil hoje o empregador que paga em dinheiro, vivo, né? Mas caso aconteça, tem que ter uma testemunha que via você recebendo dinheiro. Certo? Tudo bem? Beleza. 2 últimos requisitos para acabar a nossa aula de hoje, que é os mais difíceis de provar. Tá aqui, o primeiro deles ali, subordinação. Ele parece simples, mas é difícil provar isso, tá? O que é subordinação? A subordinação é comprovar que você é subordinado, que existe uma hierarquia, que você recebia ordens do empregador. Então, por exemplo, o empregador fala, não pode faltar ao trabalho. Tem um e-mail lá, bem grandão, que ele mandou um e-mail. Não pode faltar ao trabalho. Se faltar, eu vou te dar uma advertência. Opa, isso é um exemplo do quê? De subordinação. O horário estabelecido, o próprio empregador fala, chega às 8, sai às 18. Esse é o horário de trabalho. Opa, isso é um exemplo de subordinação. Faça a meta, bata a meta, né? Se você faltar, tem que me avisar que faltou. Tudo isso são exemplos de subordinação. E aí, um e-mail de cobrança, um WhatsApp de cobrança, ou fulano, você não veio trabalhar hoje por quê? Opa, veja bem, isso é o quê? Isso é subordinação, né? Ou seja, que eu não tenho uma autonomia, certo? Aí
pode comprovar por e-mail, WhatsApp ou até mesmo testemunhas, né? Mas, repito, a testemunha tem que ir lá e falar que, olha, eu via o nosso empregador, né, X dando ordens para o Pedro, cobrando para bater meta. Se ele faltasse, descontava o salário e assim de forma sucessiva. Certo? Parece muito simples, né? Mas é difícil comprovar isso na audiência. Tem que ter muito cautela, uma boa testemunha para comprovar isso. Perfeito? E por fim, nosso último requisito, a pessoalidade. Ou seja, para ser empregado, tem que trabalhar pessoalmente, você naquele trabalho. Então, por exemplo, se eu faltar um dia e eu mando um colega no meu lugar, isso é pessoalidade? Não, isso é impessoalidade. Né? Pensar assim, eu dou aula aqui na empresa e hoje eu vou faltar, vou mandar a minha esposa dar aula no meu lugar. Posso? Não. Você dá aula. Né? Pedro, CPF, você tem que dar aula nesse caso. Então, eu não posso caminhar para outro lugar. É muito comum, né? Quando tem audiência, o empregador, o próprio juiz perguntar assim, viu, fulano, tal, quando você faltava ao trabalho, você mandava alguém no seu lugar? O cara fala, não, se eu faltasse, eu não recebia e eu não mandava ninguém, ficava parado no lugar. Ou seja, isso é pessoal, só eu faço aquela função, não tem outras pessoas que fazem. Tá? E aí, novamente, um e-mail, um atestado médico para faltar, né? Por exemplo, o empregador requer atestado médico para que você falte ao trabalho. Opa, isso é pessoalidade. Né? E-mail que você trabalhava todos os dias, tudo isso é pessoal, que você fazia aquela função. Certo? Então, portanto, vimos aqui então os 5 elementos probatórios. Né? Onerosidade, pessoalidade, subordinação, pessoa física e onerosidade. Né? Vamos lá. Não eventualidade, né? Pessoalidade, pessoa física, subordinação e onerosidade. Acho que é isso, né? Os 5 elementos que existem na relação de emprego. Para provar, tem que ter uma testemunha nesse sentido. Beleza? Então, fechamos aqui. Vamos aqui para a nossa rápida revisão. Meu caro, é o seguinte, né? Para você ser empregado, você tem que preencher 5 requisitos. Falamos aqui várias vezes. Ok. Se você preencheu, o empregador se recusa a assinar a sua TPS, você vai ter que entrar com uma ação trabalhista. E neste caso especificamente, nesse caso hipotético, você vai ter que entrar com uma ação e provar tais elementos. Provar que você trabalha de forma habitual, provar que você trabalha de forma onerosa, provar que você trabalha de forma pessoal. Tá? E é importantíssimo já colher essas provas agora, antes que você saia da empresa. Certo? Então, pode gravar a conversa do empregador, pode pegar o e-mail da empresa, né, um e-mail conversando com o empregador, né, o empregador me dando ordens, por exemplo. Né, pode pegar um WhatsApp, pode pegar uma testemunha, né, que está na empresa, ou não trabalha mais na empresa. Tudo isso são meios que eu posso utilizar para provar. Então, se o empregador não assinou a sua TPS, cabe a você, é possível, caso queira, entrar com uma ação comprovando esses 5 elementos. Tá bom? Beleza? Então é isso. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Bons estudos.